Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma nova aula do nosso canal Zerando Dúvidas, moçada. Na aula de hoje nós vamos falar sobre vozes verbais, beleza? Um conteúdo bem prático que cai bastante em provas, tá? Muita gente se assombra, mas é fácil, não se preocupe não. Vocês vão sair daqui com todas as dúvidas zeradas. O professor fala mais devagar, calma, se acalme, tá? Por todas as letras do alfabeto, se acalme. Só que antes da iniciar essa aula, o que é que eu quero de vocês? Isso mesmo, nosso combinado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se você ainda não faz parte dos quase 700 inscritos, vai agora, vai aí, se inscreve, deixa quantos likes você quiser e principalmente fala o que, moçada? Isso, e principalmente ativa o sininho das notificações para ficar por dentro das próximas aulas, beleza? Vocês também podem, gente, sugerir novas aulas, tá? Quando eu publicar, vocês podem ir lá nos comentários e sugerir novos assuntos, novas aulas, que eu terei todo o prazer de zerar essas dúvidas com vocês, beleza? Simbora zerar dúvidas sobre as vozes verbais. Vozes verbais. Professor, do que se trata as vozes verbais? Está relacionado ao verbo? Sim. De certa forma, nós sabemos que numa oração, estabelecer uma boa relação entre sujeito e meu verbo é essencial para que eu tenha uma boa interpretação daquilo que eu esteja lendo, tá? É necessário que essa função sintática esteja bem estabelecida. E onde é que entra, professor, as vozes verbais nesse conteúdo? Galera, primeiro vamos a um pequeno conceito. As vozes verbais tratam da relação entre sujeito e o verbo na oração, beleza? De modo a determinar se esse sujeito pratica, sofre ou pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Professor, isso é possível? Sim, pessoas, é possível, tá? Vamos lá ver agora cada tipo de voz verbal, beleza? Nós vamos ver agora, galera, cada uma das 3 vozes verbais e vocês vão zerar todas as dúvidas, beleza? Nós temos a voz ativa. No que consiste basicamente a voz ativa, professor? Nós temos a voz ativa, gente, quando o sujeito, tá? Ele pratica a ação verbal. Nesse caso, se o sujeito pratica, nós temos um sujeito agente, que é, no caso, é aquele sujeito que está agindo naquela ação. Fechou? Vamos lá para o exemplo. O aluno tirou nota máxima no exame, tá? Quem foi que tirou nota máxima no exame? O aluno. Quem foi que agiu sobre essa ação, tirando essa nota máxima? O aluno. Então, nós temos o aluno aí, tá? Praticando uma ação, tá? Então, nós temos a voz ativa. É difícil? Não. Não é, pessoas. Seres humanos, não é. Segundo exemplo, eu vi Cláudio no parque. Quem foi que praticou a ação de ver Cláudio no parque? Alguém. Esse eu, tá? Nós temos o eu aí praticando uma ação, sendo agente dessa ação. Então, no caso aí, nós também temos a voz ativa. Isso mesmo. Tudo claro até aí? Beleza? Então, vamos lá seguindo. Próximo tópico, próxima voz, a voz passiva, galera. Se na voz ativa o sujeito ele é agente, ele pratica a ação, na voz passiva o sujeito ele sofre a ação verbal. Nesse caso, nós temos um sujeito passivo. Só que, peraí, vamos abrir uma observaçãozinha. Vamos abrir um parêntese. Galera, de acordo com a sua formação, a voz passiva pode ser classificada em analítica ou sintética. Então, isso quer dizer que a voz passiva vai se dividir em 2 grupos, tá? De acordo com a sua formação, de acordo com a sua estrutura sintática, tá? Então, vamos lá. O que seria a voz passiva analítica? É aquela que tem a seguinte estrutura. Sujeito paciente, mas verbo auxiliar. Opa, se tem verbo auxiliar, então nós vamos se preparar para encontrar a locução verbal, não é verdade? Mais particípio, mais preposição, mais agente da passiva. Professor, buguei totalmente. Não se preocupe, a gente vai identificar cada item, meu povo, nos exemplos abaixo. Bora lá? Os livros foram lidos pelos professores. Bora lá. Quem é o sujeito paciente? Que possivelmente estaria recebendo essa ação se fosse na ordem direta? Seriam os livros, beleza? Então, os livros é meu sujeito paciente, que é aquele sobre o qual recai, tá? Uma ação, tá? Foram lidos, nós temos uma locução verbal aí, tá? Nós temos o verbo foram sendo auxiliar e lidos, tá? Que está no particípio sendo o verbo principal. Morou até aí? Morou. Entenderam até aí, tá? Mas preposição, opa, pelos é a preposição.
E professores, professor é agente da passiva. Esse agente da passiva seria o meu sujeito lá na voz ativa. Beleza até aí? Vamos para o segundo exemplo. O bolo foi comido por mim. O bolo, meu povo, é meu sujeito paciente. É sobre o qual recai aquela ação, tá? O verbo, nós temos a locução, foi comido, tá? Sendo foi o verbo auxiliar e comido o verbo principal, terminado no particípio, tá? E por mim, nós temos a preposição e o mim seria esse agente da passiva. Seria aquele que na voz ativa seria o sujeito. Só que, detalhe, se fosse na voz ativa, seria eu comi o bolo. Beleza? Tudo bem? Tá? Lembrando que na voz passiva analítica nós temos a presença da locução verbal. Então já é um dos macetes para vocês irem identificando se a voz é passiva analítica ou sintética. Galera, na voz passiva sintética nós temos a seguinte estrutura. Verbo transitivo, se ele é transitivo ele precisa de complemento, beleza? Mas pronome si, tá? Mais sujeito paciente. Se você verificar a voz passiva sintética, ela é mais reduzida, ela é mais simplificada, tá? Então a gente já diferencia-se mais da analítica. Vão guardando essas informações, seres humanos, por todas as letras do alfabeto. Não errem questões sobre as vozes verbais. Beleza? Vamos seguindo sobre a voz passiva sintética. Leram-se os livros. Nós temos o verbo aí transitivo. Quem lê, lê alguma coisa. Quem lê, lê algo. A voz passiva sintética, meu povo, ela é mais reduzida, tá? Nós temos a seguinte estrutura. Um verbo transitivo, se ele é transitivo, ele precisa de complemento, ele pede um complemento, tá? Mas o pronome si, que de certa forma vai apaziguar aí, tá? Mas o sujeito paciente. Me acompanhe no exemplo. Leram-se os livros. Nós temos um verbo aí na terceira pessoa, precedido da preposição se, sim, professor, sim, tá? Mas os livros, que no caso seria o meu sujeito paciente, tá? Alugam-se apartamentos, verbo na terceira pessoa também. Partícula se acrescentada, tá? E nós temos o nosso sujeito paciente, que são apartamentos. Vocês verificarem, na voz passiva sintética, nós não temos a presença de um agente da passiva. E por último, a voz reflexiva. Professor, o que é que nós temos nessa criatura da voz reflexiva? Meu povo, na voz reflexiva é quando, ou melhor, a voz reflexiva é quando o sujeito pratica e sofre ação verbal, tá? Sendo o sujeito agente e paciente ao mesmo tempo. Beleza? Mais uma informaçãozinha. Apresenta obrigatoriamente um pronome oblíquo reflexivo, tá? Como, por exemplo, o mi, o ti, o si, nos, vos, tá? Que atua como o quê? Como objeto de um verbo na voz passiva. Vamos lá? Os namorados olharam-se longamente. Tem algo mais poético? Tem. Pode ter. Pode ter, meu povo. Os namorados olharam-se longamente. Quem foi que praticou a ação de se olhar? Os namorados. Quem foi que sofreu essa ação de serem olhados ao mesmo tempo? Os namorados. Então, nesse caso aqui, nós temos um exemplo de voz reflexiva, tá? Que é quando esses sujeitos aí praticaram a ação, mas também sofreram ao mesmo tempo. Logo, eles são sujeitos agente e paciente. Beleza? Tudo suave? Vamos lá, vamos seguindo. Próximo exemplo. João se feriu com a faca. Quem foi que praticou a ação de se ferir? João, sujeito agente, que agiu sobre a ação. Quem foi que recebeu essa ação, que sofreu a consequência dessa ação? João. Então, João aqui, ele tanto praticou como recebeu a ação. Ele é sujeito agente e, ao mesmo tempo, sujeito paciente. Logo, nós temos voz reflexiva. Beleza, galera? Vocês não acharam que eu iria esquecer, galerinha, a hora de zerar dúvidas? Não, claro que não. Então, vamos praticar tudo que a gente viu agora sobre vozes verbais e saber e confirmar se vocês zeraram todas as dúvidas, beleza? Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. A forma ativa dessa mesma frase é, no caso nós temos que pegar essa frase, tá? E colocá-la na voz ativa, com presença de um sujeito agente, tá? Agindo sobre a ação. Vamos para as opções. A. Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. B. Tudo pode comprovar-se. C. Qualquer cidadão se pode comprovar tudo isso. Ou D.
pode comprovar-se tudo isso. Agora é aquele momentinho que vocês vão paralisar, pausar o vídeo e marcar a questão correta, beleza? Se você marcou a letra A, meus parabéns, tá? O que nós temos? Nós temos a voz ativa sim. Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. Quem é o sujeito? Qualquer cidadão. Sujeito agente com o verbo, praticando essa ação, então nós temos a voz ativa, beleza? Professor, por que não pode ser a B? Tudo pode comprovar-se. Seria um exemplo de voz reflexiva, já que o tudo poderia comprovar-se a si mesmo, tá? Então, não seria B. Qualquer cidadão se pode comprovar tudo isso. Nós temos até algo estranho nessa formação, tá? Nessa estrutura, tá? E a D pode comprovar-se tudo isso. Mas quem pode comprovar-se tudo isso? Tá? Então aí nós não teríamos a presença de um sujeito agente. Então por isso que a questão correta é a letra A. Galerinha, se vocês gostaram dessa aula, já sabem, deixem muitos likes, tá? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai aí, se inscreve e principalmente já sabe, assine o sininho das notificações para ficar por dentro das próximas aulas. E até a próxima aula do nosso canal, Zerando Dúvidas.